Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Ótima semana, hein? Estamos começando mais uma semana. Estamos no ar com o Visão Geral de hoje. Visão Geral que você sabe de segunda a sexta-feira, das 2h15 às 3 da tarde, ao vivo, aqui na Rede Família, com reprise às 9 horas da noite. E vamos começar bem a semana, hein? Eu vou entrevistar aqui no Visão Geral um dos maiores advogados criminalistas da cidade de Campinas, a RMC, Haroldo Cardella. Ele tem um nome muito forte que, na verdade, tem um pedigree aí, né? Porque vem desde Júlio Cardella, o pai que foi, sem dúvida, um dos grandes advogados da cidade de Campinas. Querido Cardella, obrigado pela presença aqui no programa, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Alberto, de conversar com você e com os telespectadores da Visão Geral da Rede Família. E você está estreando um tapete aqui, tá vendo? Ó, está estreando um tapete novinho aqui. Fica mais aconchegante, fica mais bonito, mais né? agradável, aconchegante, né? Principalmente num dia tão frio como hoje. Com certeza, aquece mais. E não só, como você veio para cá, como eu sei as cores do seu coração, eu pedi para que se colocasse em taças verdes aqui, para que você se sinta mais à vontade, tá certo? E não só as taças, como também as poltronas. Grande Cardella. Haroldo Cardella, eu tenho muitas perguntas para te fazer hoje. Muitas delas, com certeza, são perguntas que você talvez nem imaginasse por ser tão simples, mas eu acho tão interessante para a gente esclarecer. Você quer ver? Eu começo perguntando para você o seguinte: delação premiada, isso aí faz parte do Código Penal? Não, a delação premiada é um instituto novo no nosso país. Ele foi introduzido ainda sem uma devida regulamentação, mas depois houve, a partir de uma legislação da organização criminosa, nós tivemos uma regulamentação um pouco melhor do Instituto da Delação Premiada. Mas é um instituto novo, é um instituto que a sua origem é do direito penal norte-americano e que foi introduzido como uma verdadeira barganha do sistema penal brasileiro. A verdade é que me parece que se trata de um instituto bastante útil nos dias de hoje. Ou seja, a delação premiada, ou a chamada colaboração premiada, ela se dá especialmente por aquele que cometeu também um delito. Que fique muito bem claro, o delator é um autor de crime. Sem dúvida. Ele é autor, um coautor, um partícipe de uma atividade criminosa. O que a lei exige é que este delator possa contribuir com informações, com documentos, para que consiga, a partir das informações prestadas pelo delator, possa, de alguma forma, desmantelar uma atividade de organização criminosa. Muito bem. Essa é a tendência. Mas, por exemplo, nós estamos hoje muito ligados, porque a todo momento a televisão, a mídia fala de delação premiada. Até li uma matéria hoje que as delações acabaram reduzindo cerca de 300 anos de prisão, esse negócio. Mas entre não sei como é que iria classificar, entre os criminosos, digamos assim, não políticos, entre os traficantes, por exemplo, a delação premiada é algo que está a todo momento também em evidência? Como eu disse, se trata de um instituto novo. E efetivamente foi aplicado especialmente na questão do antigo mensalão, do processo do mensalão, e agora com muito mais ênfase no processo conhecido como Lava Jato. O que nos chama a atenção desse instituto é que é possível se aplicar em qualquer atividade de uma organização criminosa. Seja de um crime de tráfico de entorpecentes, seja de um crime de cartel, seja de um crime do colarinho branco, como crimes tributários, esses crimes que estão sendo investigados e apurados na chamada Operação Lava Jato. O que me assusta um pouco, Alberto, é que esse instituto tem sido usado, ao meu ver, de forma demasiada e abusiva. Ou seja, o órgão acusador utiliza desse instituto como quase tão somente a forma de se investigar uma atividade criminosa. E é necessário receber a delação com reservas, porque, como eu bem disse,
O delator é autor de crime. E ele está numa situação de desespero ali, né? De desespero. Exatamente. E isso aconteceu na chamada Operação Lava Jato, e isso foi de conhecimento de todos nós, que muitos acusadores, o Ministério Público principalmente, que é quem faz a avaliação dos requisitos com o acusado para se fazer um acordo da delação, muitos foram presos preventivamente, presos temporariamente, para que aí sim fossem chamados para a delação. Ou seja, então a delação sendo utilizada como um meio, um mecanismo de se buscar então a delação através das prisões. Tá. E isso aconteceu na Operação Lava Jato, tem sido muito criticada e nós não sabemos qual será o reflexo disso amanhã nos julgamentos dos tribunais. Olha, Cardella, na visão de vocês, homens do direito, vocês, advogados, vocês veem de uma determinada forma. O povo vê de uma forma diferente também. O povo vê como que o revanchismo de algo que de repente foi feito e que prejudicou o povo, que nada pode fazer, e de repente ele vê que essas pessoas começam a pagar. Mas a gente tem que entender exatamente isso que você falou. Nunca podemos deixar de lado que quem está delatando é autor do crime e está se beneficiando, inclusive, dessa delação para minimizar uma pena que ele próprio poderia nem ter caso tivesse uma conduta ilibada, tá certo? Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, ó. Haroldo Cardella, advogado criminal, especializado em direito penal empresarial, sócio-diretor do escritório Haroldo Cardella Advogados Associados, palestrante, graduado pela PUC e pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduado em direito penal e direito processual, professor nas áreas de direito penal, direito processual penal, criminologia e ética profissional da advocacia. Que belo currículo, hein? Foi membro da Comissão de Prerrogativas da Terceira Subseção da OAB Campinas e da Terceira Câmara Recursal do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e coordenador do exame da OAB em Campinas e região. Foi membro também da 17ª turma do Tribunal de Ética. Vou dizer uma coisa a você, um currículo maravilhoso. Vou perguntar um negócio. É muito difícil mesmo passar no exame da ordem, porque o que eu vejo de advogados que reclamam, nossa, não passei no exame da ordem. É muito difícil ou o nosso ensino está um pouco ainda debilitado? Eu acho que você tem razão. Nosso problema é do ensino. Antigamente nós tínhamos um número muito limitado das faculdades, dos cursos de direito, que eram extremamente fiscalizados pelo Ministério da Educação. Hoje em dia nós criamos indústrias de ensino. Nós temos salas de aula dos cursos de direito com 100, 150 alunos para fazer um curso de direito. E o curso de direito é um curso relativamente barato, porque se utiliza apenas e tão somente livro, papel, caneta e lápis. Acontece que, ultimamente, as editoras, inclusive, têm sofrido prejuízos enormes em relação à pesquisa que o aluno faz pela internet. Então, hoje, um aluno de direito, ele consegue fazer o seu curso, praticamente 5 anos, sem adquirir uma obra jurídica, obras, inclusive, obras clássicas do direito, que o importante, inclusive, é dar à formação ao aluno uma formação humanista do direito. E, infelizmente, hoje nós criamos indústrias de ensino, que eu vejo com muita tristeza, até porque muitos alunos e acadêmicos são relativamente até enganados, porque se leva a ele uma proposta de que ele sairá dos bancos acadêmicos preparadíssimo para o mercado de trabalho, para ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e nos concursos públicos, para a magistratura, para o Ministério Público, para delegados de polícia, procuradores, enfim. E isso não é uma realidade, Alberto. E você fala com propriedade, até porque você faz parte do corpo docente de faculdades, né? Ministrando cursos. Isso
a curto prazo você vê uma possibilidade de uma mudança? Ou infelizmente, porque também isso vem da base, não é especificamente o curso de Direito. Você falou da internet. A internet, que é, sem dúvida, algo maravilhoso, o que ela deixou, o que ela desempregou de pessoas, uma enormidade, nas coisas mais simples, por exemplo, quando você, de repente, tinha lá, você tem um escritório, você sabe quantas e quantas pessoas precisariam estar trabalhando para, de repente, fazer algo que, teclando com a ponta dos dedos, você resolve rapidamente. Então, a internet acabou sendo um problema a longo prazo também, né? Ela é um instrumental também importante, mas que não seja o único, principalmente para o acadêmico de direito, que tem que ter uma visão, como eu disse, não só conhecimento da letra fria da lei, ou seja, dos códigos, mas é importante que ele tenha acesso aos doutrinadores, é necessário que ele tenha uma formação, como eu disse e vou repetir, humanística do direito. E isso, infelizmente, nós não temos. Temos tecnólogos do direito, e esses tecnólogos não chegam preparados para o mercado de trabalho. Então, o grande problema não é o exame da OAB. O exame da OAB, ele é básico, ele faz uma aferição básica de conhecimentos, mas o grande problema, e você tocou também num assunto importante, que é a formação do aluno, não a sua formação somente na graduação da faculdade. Lá na base. É na base, principalmente no mínimo de condições para que ele possa exercer a sua atividade, inclusive como acadêmico. Eu tive a oportunidade, como fiscal e como professor do exame da ordem também, como coordenador, de me deparar com situações que os alunos não conseguiam se expressar em uma frase utilizando o mínimo do vernáculo de conhecimento para fazer uma frase com um sujeito, um verbo, um predicado, o mínimo. E o direito, não é? O direito, o que ele é? O direito nada mais é que você levar ao Estado juiz, ao juiz, realmente uma proposta do autor ou do réu para que o juiz possa dirimir um conflito de interesses, seja na seara penal, seja na seara civil, trabalhista, mas é necessário que se tenha um mínimo de condições. Ô, Cardela, você falou um negócio aí, quando você falou, tá me lembrando aqui, eu não sou catedrático em português, muito longe disso, né? Erro bastante, mas há alguns erros que não podem ser cometidos por jornalistas, radialistas. Eu falo sempre isso para as pessoas com as quais eu tenho oportunidade de trabalhar, porque basicamente a minha vida toda eu passei no interior, e o sonho de todo jornalista, radialista, é trabalhar nas emissoras de São Paulo e tal. E eu falo para eles, quando vocês forem a uma entrevista, há determinados erros que jamais vocês podem cometer. Tipo a maioria foram, esses negócios assim, né? Ainda que seja, essas coisas assim absurdas. Mas eu já ouvi isso de advogados, e eu tenho um carinho, um respeito pelo advogado, porque eu acho a maneira de vocês falarem, vocês são eruditos quando tem que ser, né? E a colocação de vocês, eu acho que o advogado ele tem uma fluência verbal maravilhosa. Mas há alguns, justamente por falta da própria base, como você citou, né? Que para receber o título de advogado, de bacharel, essa coisa toda, realmente é complicado quando você conversa com eles. Há alguns que eu não contrataria para me defender. Mas vamos lá, você é especializado em direito empresarial. Penal empresarial. Direito penal empresarial. São crimes cometidos por empresas, é isso? Nós tivemos no Brasil, nós temos uma inflação legislativa, não é, no país. Nós tínhamos até então o Código Penal, que dispunha dos crimes cometidos e as suas respectivas penas. A partir de determinado período, principalmente a partir dos anos 90, nós tivemos um incremento da atividade criminosa, e que com isso nós tivemos por parte do Estado a criação de novas leis penalizando a conduta especialmente de empresários no exercício da sua atividade. Eu vou dar um exemplo: crimes contra a ordem tributária. Nós temos uma legislação tributária extremamente complexa. E a partir daí, o Estado acabou tipificando, Alberto, algumas condutas que poderiam ter sido deixadas para o direito tributário, para o direito civil, para o direito administrativo, e trouxeram para o direito penal condutas que até então seriam estranhas ao direito penal. Mas como o direito penal nós chamamos que ela é a última ratio, ou seja, quando nenhuma outra área do direito foi capaz
de solucionar um conflito que nós devemos chamar o direito penal. Essa é uma tendência mundial. No Brasil, nós temos isso ao contrário. Primeiro, vamos tipificar condutas criminosas. Entendi. Por quê? E fica muito claro isso. Veja que nos crimes chamados crimes contra a ordem tributária, os crimes de sonegação fiscal, existe uma previsão que se aquele acusado, mesmo sendo acusado formalmente pelo Ministério Público, se ele fizer um parcelamento ou efetivamente depois o pagamento do débito tributário, isso acarreta na chamada extinção da punibilidade. Ou seja, deixa de ser crime pelo pagamento. Então, nós chegamos à conclusão que o direito penal tem sido usado de uma forma constante pelo legislador para ser um cobrador de luxo e de aluguel, né? Porque ele é utilizado para fazer as vezes do órgão administrativo para cobrar os seus tributos. Muito bem. Bom, conversando aqui com o doutor Haroldo Cardella, excelente advogado criminal e um dos mais competentes da região metropolitana de Campinas, que me dá o prazer hoje, além de eu ter já uma amizade com Cardella, amizade que vem desde o pai de Cardella, né? Júlio Cardella, grande Júlio Cardella, que hoje mora na Rua do Direito, no condomínio Paraíso, que fica no céu. Eu volto já, depois do intervalo aqui com Haroldo Cardella, aguarde instante só.